Números 26, 23. Este capítulo 26 é de muitos nomes, mas quando nós traduzimos os nomes, nós temos algumas mensagens interessantes. Por exemplo, aqui, no versículo 23. Os descendentes do existe pagamento. Existe pagamento seria Issacar, só que Issacar não tem significado no português, é um nome hebraico. Então aqui, ó, os descendentes do existe pagamento pelas famílias deles. Para o verme do vermelho escarlate, a família do verme do vermelho escarlate. Para o assopro, a família do assopro. Agora, qual que é a relação entre esses três nomes? O verme do vermelho escarlate era um vermezinho que eles usavam para fazer a cor vermelha, que é um bichinho que ele morre e daí os filhotinhos comem o corpo. E é dessa forma que eles faziam o vermelho. Então, nós temos vários encaixes aqui diante do que ocorre na cruz, porque nós somos revestidos pelo sangue de Cristo, né? Que a real tradução da palavra expiação ou propiciação é revestimento. Então, e nós passamos a nos alimentar do corpo, do sangue de Cristo. Então, esse verme do vermelho escarlate, junto com esse nome, né, existe pagamento. Cristo foi o pagamento em forma de verme do vermelho escarlate. E daí nós vamos ao próximo nome dessa família. Então, temos o existe pagamento do verme do vermelho escarlate e o assopro. Lembrando que sopro, inspiração, tem a ver com espírito. A palavra espírito, ela não foi traduzida, ela foi transliterada do latim. No grego era pneuma, da onde nós tiramos a palavra pneu, ou sistemas pneumáticos. Então, eles deixaram da forma do latim, né? Espírito acabou veio para o português como o latim, ao invés deles traduzirem para inspiração, algo que inspira, né? Que é o que pneu tem ar dentro, o ar foi inspirado para dentro do pneu. Então, aqui nós temos isso, né? Que houve pagamento, o Cristo foi o verme do vermelho escarlate para as pessoas que confiam, crerem nele, e ao fim terem o assopro. E ele deu o assopro. Então, nós vemos que ao traduzir os nomes, nós temos uma explicação do Novo Testamento, né? Então, esse é um dos motivos que eu traduzo os nomes. Eu não entendo todas as ligações de todos os nomes, pelo menos ainda, mas alguns, como esse, em Números 26 e 23, eu tenho essa conexão. Então, de vez em quando eu vou comentar a conexão, mas na maioria das vezes eu vou simplesmente ler os nomes, como agora a partir do 24. Então, Números 26, 24. Para o ele retorna, a família do ele retorna. Para o atenção, a família do atenção. E aqui também tem-se algo a pensar, porque é através da atenção que ele retorna. Então, nós temos vários encaixes interessantes quando trazemos os nomes para a literalidade. 25. Estas são as famílias do existe pagamento, conforme os considerados deles. 64.300. 26. Os descendentes do lar pelas famílias deles. Para o calafrio, a família do calafrio. Para o grande carneiro, a família do grande carneiro. Para o esperou ao grande pastor, a família do esperou ao grande pastor. E aqui também você consegue fazer a conexão, porque Cristo foi o grande carneiro. Ele teve a família, e a família dele, a família do Cristo, é quem espera ao grande pastor, que também é o Cristo. Estas são as famílias do lar. Conforme os considerados deles, 60.500. 28. Os descendentes da salvação adicionará pelas famílias deles. O faz esquecer e o dos frutos. Os descendentes do faz esquecer. Para o vendido, a família do vendido. E o vendido gerou ao amontoado de testemunho. Para o amontoado de testemunho, a família do amontoado de testemunho. 30. Estes são os descendentes do amontoado de testemunho. Para o sem ajuda, a família do sem ajuda. Para o porção, a família do porção. 31. E para o avanço do grande pastor, a família do avanço do grande pastor. E para o ombro, a família do ombro.
E para o conhece a fama, a família do conhece a fama. E para o fosso, a família do fosso. E o primeira fratura, descendente do fosso, não teve dos descendentes, mas das descendentes. Lembrando aqui que eu traduzo tanto filho como filha, como descendente. Então, eu preciso colocar no masculino ou no feminino para sabermos se eu me refiro a homens ou mulheres. E as famas dos descendentes da primeira fratura foram a enfraquecida, e a movimento, a saltadora, a rainha e a aceitável. Estas são as famílias do faz esquecer, e os considerados deles foram 52.700. Estes são os descendentes do dois frutos, pelas famílias deles. Para o ruído da quebra, a família do ruído da quebra. Para o camelo jovem, a família do camelo jovem. Para o acolhimento, a família do acolhimento. 36. E estes são os descendentes do ruído da quebra. Para o despertado, a família do despertado. 37. Estas são as famílias dos descendentes do dois frutos, conforme os considerados deles. 32.500. Estes são os descendentes do salvação adicionará pelas famílias deles. 38. Os descendentes do filho da direita pelas famílias deles. Para o devorador, a família do devorador. Para o fluxo, a família do fluxo. Para o irmão levantado, a família do irmão levantado. 39. Para o esmagador, a família do esmagador. Para o litoral, a família do litoral. 40. E os descendentes do devorador foram o vagante e o agradável, a família do vagante. Para o agradável, a família do agradável. 41. Estes são os descendentes do filho da direita pelas famílias deles, e os considerados deles foram 45.600. 42. Estes são os descendentes do juiz pelas famílias deles. Para o afundado, a família do afundado. Estas são as famílias do juiz pelas famílias deles. 43. Todas as famílias do afundado, conforme os considerados deles, foram 64.400. 44. Os descendentes do avanço pelas famílias deles. Para o da direita, a família do o da direita. Para o ele nivela, a família do ele nivela. Para o na ruindade, a família do na ruindade. 45. E os descendentes do na ruindade. Para a união, a família do união. Para o meu rei é o grande pastor, a família do meu rei é o grande pastor. 46. E a fama da descendente do avanço foi a excedente. 47. Estas são as famílias dos descendentes do avanço, conforme os considerados deles. 53.400. 48. Os descendentes do minha luta pelas famílias deles. Para o grande pastor divide, a família do grande pastor divide. Para o protegido, a família do protegido. 49. Para o forma, a família do forma. Para o retribuição, a família do retribuição. 50. Estas são as famílias do minha luta pelas famílias deles. E os considerados deles foram 45.400. 51. Esses são os considerados dos descendentes do persistiu com o grande pastor. 601.730. 52. E salvação falou ao tirado, dizendo: a estes a terra vai ser partilhada em posse pela contagem de famas. Ao muito você vai aumentar a posse dele, e ao pouco você vai diminuir a posse dele. A cada homem, pela demanda dos considerados dele, vai ser posta a posse dele.
apenas por sorteio a terra vai ser partilhada. Pelas famas das varas dos antepassados deles, eles vão possuir. Pela demanda do sorteio, vai ser partilhada a posse dele, entre o muito e o pouco. Agora, por que sorteio, se tecnicamente não é interessante as pessoas dependerem de sorte? O sorteio, ele tem a função básica de que não haverá discussão. Por exemplo, se eu jogo cara ou coroa e cai cara, e eu falo assim, ó, eu fico com essa terra no cara e você fica com essa terra no coroa. Quando você faz isso, joga a moeda para cima e ela cai, não tem discussão, né? Independente do que cai uma coisa ou outra, é a vontade de Deus, do Salvador. Então não tem como você dizer que, você escolheu a melhor para você ou você escolheu a melhor para mim. Não, porque foi jogada uma moeda e ela caiu. Então não há discussão de má fé quando você usa um sorteio para partilhar algo. Aí tem uma outra questão, que são jogos de sorte, eles não são necessariamente da mesma forma, porque envolve aposta e é todo um outro contexto, porque a intenção não é partilhar algo, a intenção é simplesmente outra, tá? Então é por isso que na Bíblia tem sorteios, para que não tenha discussão de quem fica com o quê, no sentido de, má fé, você pegou a melhor para você. Não, a moeda foi jogada para que não houvesse discussão. Tem algum problema? Fala com o Salvador Deus que escolheu que caísse aquele lado da moeda. Então é mais ou menos isso. É para remover possíveis conflitos por questão de má fé. 56. Pela demanda do sorteio, vai ser partilhada a posse dele, entre o muito e o pouco. 57. E estes são os considerados do ligado pelas famílias deles. Para o expulso, a família do expulso. Para o reunido, a família do reunido. Para o amargo, a família do amargo. Estas são as famílias do ligado: a família do branco, a família do união, a família do enfraquecido, a família do palpado, a família do calvo, e o reunido gerou ao povo levantado. 59. E a fama da mulher do povo levantado foi salvação tem peso, descendente do ligado, que ela gerou ao ligado em sitiado. E ela gerou ao povo levantado o grande montanha, e o tirado, e a amargura, irmã deles. 60. E para o grande montanha nasceu o voluntário, e o ele é meu pai. O grande pastor ajudou, e o ilha de palmeira. 61. E o voluntário e o ele é meu pai tiveram fim, no aproximar deles, fogo estranho na frente de salvação. Porque aqui é aquele episódio da onde eles não aproximaram um fogo estranho, uma mistura estranha de fogo à salvação, que não foi de acordo com o que salvação indicou para que eles fizessem. Então, eles queimaram. E por que que salvação queimou eles, entre aspas, apenas por isso? Porque quando um sacerdote, um operador de purificação, coloca o erro sobre ele, ele espelha o Cristo. Como o Cristo na cruz tomou o erro sobre ele, ele foi morto. E o Cristo é o grande operador de purificação, o grande sacerdote. Então, ao eles espelharem o Cristo, assim como o Cristo viria a ter fim por conta de tomar o erro sobre ele, eles tomam o erro sobre eles. Então, é esse a ilustração, a parábola, a semelhança. 62. E os considerados deles foram 23.000. Todo macho de descendente de ciclo de mês e para cima. Porque eles não foram considerados no meio dos descendentes do persistiu com o grande pastor. Porque não foi posta a eles posse no meio dos descendentes do persistiu com o grande pastor. Porque eles são a linha dos operadores de purificação. Então, eles não tinham posse, porque a posse deles é a salvação. 63. Estes são os considerados do tirado e do grande pastor ajudou, o operador de purificação.
que consideraram os descendentes do persistiu com o grande pastor nos desertos do antepassado, sobre o que desce de aroma dele. Agora, a palavra deserto aqui, de fato, é a palavra deserto. Em outros lugares da Bíblia, eles fazem confusão. Aqui, nas Bíblias tradicionais, se eu não me engano, vai estar como planícies, mas é muito ligado a uma questão de secura. É, Campinas. Campinas? Mas é nesse sentido. A raiz da palavra é um lugar deserto, um lugar árido, um lugar seco. Então, essa aqui é deserto. Eles invertem o que seria para ser sertão, que eu chamo de sertão de palavra, eles chamam de deserto. Isso aqui eles chamam de planície, mas quando nós pensamos numa planície, nós não pensamos num deserto, num lugar seco. Então, a palavra deserto, ela está em outro lugar, da onde ela não deveria estar nas Bíblias tradicionais. E aonde está a palavra deserto nas Bíblias tradicionais seria sertão. 64. Ou 63. Estes são os considerados do tirado e do grande pastor ajudou, o operador de purificação, que consideraram os descendentes do persistiu com o grande pastor, nos desertos do antepassado, sobre o que desce de aroma dele. 64. E no meio destes não havia homem dos considerados do tirado e do grande montanha, o operador de purificação, quando consideraram os descendentes do persistiu com o grande pastor no sertão de palavra de espinhos. 65. Porque salvação disse a eles, com certeza eles vão ter fim no sertão de palavra. E não sobrou deles homem, senão o cão, descendente do ele será virado, e o salvação salva, descendente do peixe.